Aí Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Olha para aí, irmão, a desobediência. E depois observe que através da desobediência de Adão e Eva começou o pecado a entrar no mundo, porque lá em Hebreus diz, não me foge a memória, que por causa do pecado de um homem, por causa de um homem entrou o pecado no mundo. E por causa de um homem o pecado foi tirado do mundo. Você sabe quem foi? Jesus de Nazaré. Aleluia. O homem entrou o pecado e por um homem tirou o pecado. Jesus de Nazaré, ele tirou o pecado do mundo. Ele foi crucificado na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Por mim e por você. Então nós devemos valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Então nós devemos, como homem, a Bíblia diz que assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós que somos homens somos o cabeça da casa. É a palavra de Deus que diz. Então o homem que é a cabeça da casa tem que ter um cuidado. Para quê? Porque você é a coluna da casa. Você é a estrutura. Então quem é a estrutura tem que suportar a diversidade que vem. Muitas vezes o inimigo usa até a boca de alguém para deformar a tua família. E se você não tiver a vigilância, se você não tiver com o coração preparado, o inimigo ele entra. O inimigo ele faz assim. Foi assim que ele fez na vida de Adão e Eva. A serpente diz para a mulher: foi assim que disse Deus? Certamente morrerás. E ela disse: não morrerás. Veja o que ela fez. Ela distorceu a palavra. Ela pegou aquilo que Deus falou e disse ao contrário. Então não dê lugar ao diabo. E a Bíblia diz que através de Adão e Eva, quando aconteceu isso, foi se multiplicando. Aí veio um irmão matou o outro. E assim se foi. Por causa do que? Por causa da desobediência. A família de Adão e Eva poderia ser uma família bem sucedida. A família de Adão e Eva poderia ser igual a de Noé. Noé ele era um homem justo. Ele era um homem que temia a Deus. E não se lembra também da passagem de Jó. Veja o papel de pai. Veja o papel de homem da casa. A Bíblia diz que Jó, ele oferecia sacrifício pelo número dos seus filhos. Por que Jó fazia aquilo? Era o cuidado que um pai tem que ter pela sua família. É o cuidado que um homem de dentro do seu lar tem que ter no meio da sua família. Então observe que Jó tinha um cuidado tão grande que quando a família dele estava lá, aí ele estava caladinho em silêncio, orando, apresentando a Deus para quê? Para que Deus tivesse misericórdia da vida de Jó. Aleluia, glória a Deus. E observe que Jó, em meio ao tudo e meio ao nada, Jó ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o temor a Deus. Jó ele perdeu tudo, mas ele não perdeu a obediência ao Senhor. Então quando o homem ele obedece a Deus, até aquilo que Deus mesmo permite ser tirado, ele vai restituir aquilo que ele tirou. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem perdido, mas eu quero te dizer que se você estiver temendo ao Senhor, Deus ele vai restituir a tua família. Tu crê? Tu crê que Deus vai restituir teu lar? Tu crê que Deus vai restituir a tua família? Aleluia, Tu crê que glória. aquilo que está fora do lugar Deus vai trazer? Mas é necessário você estar de acordo com a vontade de Deus, porque aquele que teme a Deus, Deus ele pega aquilo que está tirado e deposita de novo no lugar. Aquilo que está fora Deus traz. Foi assim na vida de Jó. Tudo que Jó tinha perdido, Deus vai lá e restitui. Deus multiplicou por quê? Pela obediência de Jó. Até a família, até a esposa de Jó disse para Jó: tu ainda retens temer esse Deus? Olha para aí. Amaldiçoa esse Deus e morre. A gente está falando de temer ao Senhor, de obedecer ao Senhor. Então Jó, ele não deu crédito. Ele não deu crédito às palavras ao contrário.
trabalho. Ele não deu crédito, aleluia, às palavras que não vinham de Deus. Ele deu crédito à voz de Deus para que ele fosse bem sucedido no seu lar, para que ele viesse ser bem sucedido no meio da sua família.